O corredor da escola secundária de Coimbra ecoava com risos cruéis naquela manhã de setembro. Tomás, o novo aluno transferido de Lisboa, parou à porta da sala de aula, o coração batendo descompassado. Mal havia cruzado o limiar quando as vozes explodiram: "Olha o maricas novo! Já veio abanar o rabinho para cá." As gargalhadas dos rapazes do fundo da sala cortaram o ar como facas. Tomás sentiu o sangue subir-lhe ao rosto, mas ergueu o queixo. Por dentro, uma voz gritava: "Não cedas. Não agora." Ele sabia que isto aconteceria. Em Lisboa, já tinha sofrido o suficiente para aprender a blindar-se, mas aqui, numa cidade mais pequena, mais conservadora, o veneno parecia mais concentrado. Sentou-se no lugar vazio ao lado de Miguel, um rapaz de olhos verdes profundos que o observava em silêncio. Miguel era o capitão da equipa de basquetebol, popular, rodeado de amigos, mas havia algo na sua expressão, uma hesitação, um lampejo de empatia, que Tomás captou imediatamente. "Ignora-os", murmurou Miguel baixinho, sem olhar para ele. Tomás virou-se, surpreendido. Aquela voz baixa, quase um sussurro, foi o primeiro ato de bondade que recebeu ali. Mas o dia piorou. No intervalo, no recreio, um grupo liderado por Ricardo, o valentão da escola, cercou-o junto aos balneários. "Então, gayzinho, vieste para Coimbra para caçar namorados? Aqui não há lugar para gente como tu." Os empurrões começaram leves, depois mais fortes. Tomás recuou contra a parede, o peito apertado de raiva e medo. Por dentro, debatia-se: se respondo, piora. Se calo, sou covarde. Escolheu o silêncio, mas os olhos ardiam. Ricardo riu-se alto, filmando tudo no telemóvel. "Vou partilhar isto, para toda a escola ver o que acontece aos anormal." Tomás passou o resto do dia em piloto automático, as palavras ecoando na cabeça. Anormal. Maricas. Nojento. Quantas vezes já ouvira aquilo? Desde que assumira a sua orientação aos 15 anos, a vida tornara-se uma batalha constante. Os pais apoiavam-no, mas na escola anterior, o bullying levara-o a mudar de cidade. Agora, aqui, parecia recomeçar o ciclo. Mas algo em Tomás mudara. Ele não era mais o rapaz que se escondia. Tinha prometido a si mesmo: desta vez, mostro quem sou. À saída, Miguel aproximou-se no portão. "Desculpa o que aconteceu. O Ricardo é um idiota." Tomás olhou, procurando ironia, mas só viu sinceridade. "Obrigado. Mas por que ajudas-me? Nem me conheces." Miguel baixou o olhar. "Conheço o suficiente. Já vi isto acontecer antes." Havia uma dor na voz dele, um segredo não dito. Tomás sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de algo novo, uma conexão frágil. "Queres tomar um café?" Para desabafar. A proposta saiu impulsiva, mas Miguel sorriu levemente. "Talvez amanhã." Naquela noite, sozinho no quarto do apartamento novo, Tomás chorou em silêncio. "Por que eu? Por que esta luta constante?" Mas entre as lágrimas, pensou em Miguel. Aqueles olhos verdes pareciam esconder uma tempestade igual à sua. E pela primeira vez, sentiu uma faísca de esperança. Não sabia que Miguel, em casa, olhava para o teto, o coração acelerado. Ele é corajoso. Eu nunca consegui ser assim. Miguel lutava com os seus próprios demónios, atração por rapazes que escondia de todos, inclusive de si mesmo. Ver Tomás enfrentar o bullying despertara algo nele: admiração, desejo, medo. No dia seguinte, o vídeo de Ricardo circulava nas redes da escola. Comentários cruéis multiplicavam-se. Tomás chegou à escola com o estômago revolto. "Vou quebrar hoje", pensou. Mas ao entrar na sala, Miguel estava à espera. "Senta-te aqui." Pela primeira vez, alguém o defendia publicamente. Os olhares dos colegas mudaram, curiosidade, surpresa. Ricardo franziu o sobrolho. "Traíste-nos, Miguel." A tensão cresceu. Tomás sentiu o conflito interno de Miguel, lealdade aos amigos versus algo mais profundo. "Ele está dividido por minha causa", percebeu Tomás, e isso doía mais que os insultos. Por que envolver-se? Por que arriscar? Mas no fundo, Tomás sabia, porque Miguel sentia o mesmo.
A atração mútua, ainda não admitida, começava a florescer no meio do caos. O bullying intensificou-se. Notas anônimas no cacifo: vai-te embora, paneleiro. Empurrões nos corredores. Tomás resistia, respondendo com calma que desarmava os agressores. Sou gay, e daí? Isso não vos define a vocês. Alguns riam nervosos, outros calavam-se. A sua força quieta começava a rachar o muro de preconceito. Mas interiormente, duvidava: até quando aguento? Vale a pena. Miguel observava tudo, atormentado. Quero protegê-lo, mas se o fizer, revelo-me. A culpa consumia-o. Na equipa de basquetebol, os colegas gozavam: andas muito com o novo, hein? Ele negava, mas o coração traía-o. Numa noite, sozinho, admitiu: gosto dele. Muito. Lágrimas quentes rolaram. Se assumo, perco tudo. Amigos, família, a vida normal. Tomás, por sua vez, sonhava com Miguel. Ele é hetero, para de iludir. Mas os olhares trocados, os toques acidentais, diziam o contrário. A tensão romântica crescia, misturada ao drama do bullying. Um dia, após um treino, Miguel encontrou Tomás sozinho no ginásio. Preciso de falar contigo. O ar estava carregado. Tomás esperou, o coração aos saltos. Eu. Vejo o que te fazem e dói-me, confessou Miguel, a voz trêmula. Estavam sozinhos no ginásio vazio, o sol poente filtrando pelas janelas altas. Tomás sentiu um calor subir-lhe ao peito. Por que a ti? És o popular, o intocável. Miguel aproximou-se, os olhos brilhantes. Porque entendo. Porque. Já senti o mesmo. A confissão pairou no ar. Tomás congelou. Sentes o quê? Miguel virou-se, as mãos nos cabelos. Atração. Por rapazes. Por ti. As palavras saíram como um sussurro quebrado. Tomás aproximou-se devagar, tocando-lhe o braço. Miguel. Mas o momento foi interrompido por vozes ao longe. Ricardo e os amigos entravam. Olhem os dois pombinhos. O escárnio explodiu. Miguel recuou instintivamente, o pânico no rosto. Tomás sentiu uma facada, negou-me. Para se proteger. Naquela noite, Miguel não dormiu. Covarde. Deixei sozinho outra vez. A culpa era um peso insuportável. Imaginava Tomás ferido, e isso destruía-o. Tenho de mudar. Por ele. Tomás, em casa, debatia-se com raiva e mágoa. Ele tem medo, como eu tive. Mas doeu. Apesar disso, o amor nascente era mais forte. Vou esperar. Vou lutar por nós. O bullying escalou. Ricardo espalhou rumores: o Miguel anda com o gay. Deve ser contagiado. A equipa de basquetebol virou-se contra Miguel. Treinos tornaram-se inferno, bolas atiradas com força, exclusão. Miguel suportava em silêncio, mas interiormente gritava: isto é o preço da verdade. Tomás via tudo, o coração partido. É por minha causa. Não suporto. Numa tarde chuvosa, Tomás confrontou Ricardo no recreio. Para de o atormentar. O problema és tu, não nós. A discussão atraiu multidão. Ricardo empurrou: cala-te, maricas. Mas Miguel apareceu, interpondo-se. Toca-lhe e lidas comigo. O silêncio caiu. Pela primeira vez, Miguel defendia abertamente. Ricardo riu, mas hesitante. Então é verdade. És um deles. Miguel respirou fundo. Sou. E estou farto de esconder. A confissão ecoou. Choque nos rostos. Alguns viraram costas, outros murmuraram. Tomás olhou, lágrimas nos olhos. Fizeste isto. Por mim. Miguel assentiu, vulnerável. Naquele momento, a conexão aprofundou-se, amor nascido na adversidade. Mas as consequências foram brutais. Os pais de Miguel, conservadores, souberam pelos rumores. Discussão em casa: isso é doença.
Não criámos um filho assim. Miguel defendeu-se, mas saiu de casa naquela noite, chorando na rua. Tomás encontrou-o num banco do Jardim Mondego. Vem para minha casa. Os meus pais entendem. Abraçaram-se pela primeira vez, um abraço longo, cheio de dor partilhada. A escola fervia. Professores intervieram tardiamente, mas o dano estava feito. Amigos abandonaram Miguel. Ele questionava tudo, valeu a pena. Perdi tudo. Mas olhando Tomás, sabia a resposta. Sim. Por ti, vale. Tomás, por sua vez, sentia culpa avassaladora. Destruí a vida dele. Mas Miguel negava, salvaste-me. Mostraste-me coragem. A amizade transformava-se em amor profundo. Conversas noturnas, partilha de medos. Sempre soube que era diferente, mas negava, confessava Miguel. Tomás, eu lutei anos para aceitar. Agora, juntos, somos mais fortes. A tensão emocional crescia, desejo contido, medo do futuro. Um plot twist surgiu, uma professora, vendo o sofrimento, organizou uma palestra sobre diversidade. Tomás e Miguel falaram anonimamente no início, mas depois assumiram. A escola dividiu-se, apoio inesperado de alguns alunos, rejeição de outros. Ricardo, confrontado, revelou fragilidade, o meu pai. Odeia gays. Tenho medo de ser como vocês. A empatia surgiu. Não redenção imediata, mas rachas no preconceito. Tomás e Miguel tornaram-se símbolo de resistência. Mas o conflito interno persistia, seremos aceitos algum dia. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel voltou para casa após os pais, pressionados pela escola, aceitarem relutantemente. Não entendemos, mas és nosso filho. Palavras frias, mas um começo. Miguel sentia alívio misturado a ressentimento. Eles aceitam por obrigação, não por amor. Tomás ouvia, o coração apertado. Pelo menos tentam. Os meus lutaram desde o início. Na escola, o clima mudou sutilmente. Alguns alunos aproximavam-se, admiro a vossa coragem. Outros evitavam. Ricardo, isolado, aproximou-se de Tomás num momento inesperado. Desculpa. O vídeo. Apaguei. Não era amizade, mas um cessar-fogo. Tomás aceitou, sabendo que o preconceito não desaparece num dia. O amor entre eles florescia em segredo. Passeios pelo rio Mondego, mãos dadas em locais escondidos. Tenho medo de te perder, admitia Miguel. Tomás, não vais. Somos inquebráveis agora. Mas interiormente, Tomás duvidava. E se a pressão o fizer recuar outra vez? Um alto drama surgiu quando o pai de Miguel descobriu mensagens no telemóvel. Explosão. Isso é vergonha para a família. Miguel saiu de casa definitivamente, indo para a casa de Tomás. Os pais dele acolheram-no. Aqui és bem-vindo. Naquela noite, deitados lado a lado, sem toques além de abraços, Miguel chorou. Perdi a família por ti. Tomás, ganhaste outra. Nós. A escola reagiu com uma assembleia sobre bullying. Tomás falou abertamente, ser gay não é escolha, mas sofrer em silêncio é. Não mais. Aplausos misturados a vaias. Miguel ao lado, orgulhoso. Mas depois, vandalismo, cacifo de Tomás pintado com insultos. Raiva coletiva. Miguel confrontou os culpados. Basta. Isto acaba. Perdeu amigos antigos, mas ganhou respeito novo. O conflito interno de Miguel intensificava, sou forte o suficiente. Tomás apoiava, sim. Olha o que já enfrentaste. Uma reviravolta, uma aluna lésbica, Sofia, assumiu-se inspirada neles. Vocês deram-me coragem. Formaram um grupo informal de apoio. A escola começava a mudar. Mas preconceito persistia, olhares, murmúrios. Emocionalmente, o laço aprofundava. Amo-te, sussurrou Miguel uma noite. Tomás retribuiu, lágrimas. Também. Apesar de tudo. O amor era âncora na tempestade. Mas um novo conflito, Ricardo, arrependido,
confessou atração reprimida. Ver-vos. Despertou algo em mim. Triângulo inesperado. Não, rejeição gentil. Lida com isso sozinho. Mas acrescentou drama. Tomás questionava: mudaremos realmente esta escola? A tensão atingiu o pico quando uma petição circulou para expulsar Tomás e Miguel por influência negativa. Pais conservadores assinavam. Tomás sentiu o mundo desabar. Voltamos ao início. Miguel, furioso: não cedemos. Reuniram aliados, Sofia, outros alunos. Contra petições, debates. A direção interveio, rejeitando a petição. A escola é para todos. Vitória parcial, mas exaustiva. Miguel debatia-se: quer fugir contigo, começar noutra cidade. Tomás: não. Ficamos e lutamos. Mostramos que somos inquebráveis. O amor fortalecia-os. Noite de crise, Miguel teve ataque de pânico. Não aguento mais a rejeição. Tomás abraçou horas. Aguentas. Porque eu estou aqui. Vulnerabilidade mútua aprofundava o laço. Inesperado, o pai de Miguel apareceu na escola, pedindo desculpa pública. Errei. Vi o sofrimento do meu filho. Lágrimas. Reconciliação lenta. Ricardo juntou-se ao grupo de apoio, assumindo bissexualidade. Mudança dramática, de agressor a aliado. A escola organizou Dia da Diversidade. Tomás e Miguel falaram juntos. O amor não tem género. O ódio sim. Aplausos gerais. Mas Tomás interiormente: e se for temporário? E se o preconceito voltar? Amor crescia, planos futuros, sonhos partilhados. Universidade juntos. Vida nossa. Clímax emocional, confronto final com grupo residual de bullies. Miguel defendeu, Tomás ao lado. Acabou. Vitória moral. Após o confronto, a paz relativa instalou-se. Mas cicatrizes permaneciam. Miguel sonhava com insultos, acordando suado. Tomás consolava: passou. Estamos aqui. O trauma unia-os mais. Sofia tornou-se amiga próxima, partilhando histórias. O grupo cresceu, mais alunos assumindo identidades. A escola transformava-se. Um twist, carta anónima ameaçadora. Med voltou. Alguém ainda odeia. Investigaram, ex-alunos pulso. Polícia envolveu-se. Resolvido, mas abalou. Miguel: duvido às vezes. Valeu o sofrimento. Tomás: sim. Encontramo-nos. Beijo roubado, emoção pura. Pais de Tomás organizaram jantar com pais de Miguel. Reconciliação familiar. Aprendemos convosco. Tomás refletia, de vítima a catalisador de mudança. Inacreditável. Amor intensificava, confidências profundas. Tu salvaste-me da escuridão, dizia Miguel. Preparavam o exame nacional, futuro juntos. Coimbra Universidade, ou Lisboa. Juntos. Mas dúvida, sociedade fora da escola aceitará. Alta emoção, Miguel propôs compromisso simbólico, anéis simples. Para sempre. Lágrimas, aceitação. O final do ano letivo aproximava-se. A escola honrou-os com prémio Coragem. Discurso de Tomás: fomos humilhados, mas mostrámo-nos inquebráveis. O amor vence o ódio. Aplausos standing ovation. Ricardo, agora aliado, pediu perdão formal. Mudei por vós. Famílias unidas num piquenique. Aceitação plena. Miguel e Tomás passeavam pelo Mondego, mãos dadas abertamente. Conquistamos isto. Olhares ainda, mas maioria positivos. Interiormente, Tomás: a jornada doeu, mas valeu cada lágrima. Encontrei amor verdadeiro. Miguel, de escondido a orgulhoso. Graças a ti. Futuro brilhante, universidade, vida juntos, ativismo talvez. Última cena, pôr do sol, abraço. Somos imparáveis.